Olá, humanos! Hoje darei continuação à série sobre rituais. Eu sei que os humanos gostam, e eu também, embora dê realmente bastante trabalho, justamente porque eu gosto de passar informação correta e ser sempre cauteloso. Primeiramente, eu quero dizer que este vídeo realmente deu muito trabalho para produzir. Tive que consultar vários livros, analisando e comparando informações durante mais de um mês. Portanto, eu peço encarecidamente que cliquem em gostei para apoiar meu trabalho. Pronto, agora podemos começar. No vídeo de hoje eu falarei sobre o ritual de conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião. Este ritual está escrito com detalhes no livro A Magia Sagrada de Abramelin, o Mago. Há outros livros sobre isso também e falarei de alguns deles. Mas começarei falando do livro da Magia de Abramelin porque é o mais famoso. Este livro supostamente foi escrito no século XVII e traduzido para o inglês por S. L. MacGregor Mathers. Sim, este homem já apareceu em um vídeo aqui antes, no vídeo sobre o ritual menor de banimento do pentagrama. Ele foi um dos fundadores da Hermetic Order of the Golden Dawn, ou Ordem Hermética da Aurora Dourada, como costumam falar em português. O livro existe em 7 manuscritos e uma versão impressa. Não se sabe realmente a origem do texto. Os manuscritos mais antigos são 2 versões que datam de 1608, estão escritas em alemão e estão atualmente em Wolfenbüttel, uma cidade localizada na Alemanha. Outros 2 manuscritos estão em Dresden, outra cidade alemã, e datam de 1700 e 1750, respectivamente. A primeira versão impressa, também em alemão, data de 1725 e foi produzida por Peter Hammer, na cidade de Cologne. Uma cópia parcial em hebraico está na biblioteca Bodleian em Oxford, na Inglaterra, e data de aproximadamente 1740. Havia também uma cópia na biblioteca d'Arsenal em Paris, na França, que desapareceu, mas está disponível em microfilme. Há ainda outro manuscrito em italiano na Biblioteca Quiriniana, na Itália, que foi descoberto em 2009 pela pesquisadora Maria Helena Loda na seção esotérica. Até o momento, é a única tradução em forma de manuscrito em italiano que se tem do Grimório de Abramelin. O livro, de acordo com ele próprio, teria sido supostamente escrito por um homem chamado Abraão, o judeu, para seu filho Lameque. Seria um escrito revelando um grande segredo. E que segredo seria esse? Abraão diz que é o segredo da verdadeira magia, o contato com o sagrado anjo guardião. O autor deste livro diz que a sabedoria desta magia é antiga e poderosa. É a mesma que livrou Ló das mãos do holocausto de Sodoma, e é a mesma que Moisés aprendeu no deserto por meio da sarça ardente e passou para seu irmão Arão, sendo que a conheceram também José, Samuel, Davi, Salomão, Elias, os apóstolos e, em particular, São João. A versão em português contém muitos erros, sendo que inclusive a versão que eu consultei foi escaneada por alguém que completou algum desses erros. Infelizmente, nem sempre há muita atenção por parte do tradutor. Fora o fato de que MacGregor Mathers traduziu o texto de uma versão incompleta. Ao ler o livro, percebe-se bastante fanatismo no modo como Abraão relata sua história, e isso para mim chega a tornar a leitura massiva e irritante no começo. Mas, como eu já sabia da importância desta obra, segui em frente. Talvez, se eu não soubesse, provavelmente não o teria terminado. O livro é dividido em 3 partes. A primeira conta a história de Abraão, o judeu. Depois da morte de seu pai, ele sai em busca da verdadeira magia e dos mistérios de Deus.
Ele percorre vários lugares do mundo, conhecendo várias pessoas e aprendendo vários tipos de magia. Seu objetivo é encontrar um tipo de magia que seja a melhor de todas, que seja a verdadeira magia do Senhor. Isso lembra um pouco a história de Abdul al-Azred, o árabe louco, do livro Necronomicon de Simon. Abdul al-Azred é também um personagem de H.P. Lovecraft. É até provável que Lovecraft tenha se baseado no livro A Magia Sagrada de Abramelin, o Mago. Abraão, em sua jornada, encontrou muitos falsos magos, magias demoníacas e coisas que não funcionavam. Em Praga, na República Tcheca, ele encontrou um homem de 25 anos chamado Anton, que conseguia fazer Abraão ver muitas coisas sobrenaturais, mas Anton confessou que havia feito um pacto com o demônio e que lhe havia dado seu corpo e alma, portanto não era o tipo de magia que Abraão buscava. Na Argélia, Abraão conheceu um cristão chamado Santiago, que não era mago, mas apenas um ilusionista. Portanto, isso também não era o que ele procurava. Na Grécia, Abraão encontrou 3 magos que viviam no deserto e que conseguiam fazer chover, fazer sair o sol à noite, deter o curso de um raio e também fazer o dia virar noite. Perto de Constantinopla, em um lugar chamado Efia, Abraão conheceu um homem que escrevia nomes sobre a terra e provocava aparições extravagantes. Mas nada disso era o que ele queria. Nada disso era a magia de Deus que ele tanto buscava. Depois de muito tempo, Abraão encontrou no Egito um homem chamado Abramelin, que teria lhe ensinado a verdadeira magia. Portanto, todas as outras magias, de acordo com Abraão, o judeu, são coisas do demônio. Mas a magia que lhe foi ensinada pelo mago Abramelin no Egito é a verdadeira magia do Senhor. A segunda parte do livro contém os procedimentos para se realizar este ritual, que Abraão disse ter copiado à mão do próprio Abramelin. É um ritual que dura 6 meses, divididos em 3 partes de 2 meses cada. Este ritual deve ser começado na Páscoa e terminado no fim de setembro. E quais seriam os benefícios de se realizar esta magia? Abraão disse ter conseguido façanhas, como libertar o conde Frederico das mãos do conde de Leopoldo da Saxônia, fazendo aparecer 2.000 cavalos, usando uma fórmula mágica. Também é possível prever o futuro. E também algo que acho que interessará a vocês, humanos: conseguir fortunas. Você pede ao seu anjo guardião e ele revela onde estão tesouros ocultos. Mas tem um porém: o magista só pode usar 1/5 destes tesouros, pois esta é a regra de Deus. Esta parte do livro, inclusive, é meio contraditória. Abraão diz que o anjo indica onde está o tesouro, mas ao mesmo tempo não nega que estes tesouros e os métodos para obtê-los estão reservados ao anticristo. Isso acabou ficando meio confuso, então cabe ao leitor tirar suas próprias conclusões, ou checar por outras traduções ou outros livros que tratem deste assunto. Abraão também diz que alguns tesouros estão reservados a algumas pessoas. O dele, por exemplo, eram barras de ouro que ele derreteu e transformou em florins, a moeda da época, sendo que um anjo lhe mostrou onde estavam. Abraão faz uma observação sobre magia. Ele diz que toda magia que envolve símbolos, invocações, círculos, sinais extravagantes deve ser deixada de lado, pois tudo isso, na verdade, são inventos diabólicos. Também não se deve seguir horas, posições de estrelas, apenas reservar os dias já definidos por Deus, a Páscoa e a Festa dos Tabernáculos. Mas, enfim, o que seria o sagrado anjo guardião? Abraão diz que a natureza deste anjo é Anfimetron,
que é uma palavra grega que significa aquele que é completo em todos os sentidos. É um estado tão diferente do humano que não há como isso ser explicado por meio da ciência. Enfim, vamos agora falar do ritual. Abraão, o judeu, diz que é preciso ser temente a Deus e andar por caminhos retos e iluminados para poder realizá-la. Deve-se também realizar esta magia por motivos nobres, saúde, bem-estar do próximo e outras coisas benéficas. Ele diz que é muito importante que se leve a operação até o final, pois este é um tratado com Deus e seus santos anjos e também com os espíritos bons e maus. Para realizar estas operações também é preciso ter boa saúde, é preciso ter um lugar seguro e evitar ao máximo ocupar o pensamento com preocupações e coisas mundanas. É preciso que se ame o retiro e que não se seja avarento. Esta magia também só pode ser realizada por pessoas entre 25 e 50 anos e não possuir nenhuma doença hereditária. Quanto às mulheres, a exigência é que sejam virgens, sendo que Abraão diz não ser uma prática aconselhável para mulheres, pois a inexperiência ou a curiosidade delas poderia atrapalhar. Ou seja, é preciso ser mulher acima de 25 anos e virgem, algo totalmente difícil nos dias de hoje. Entendam, humanos, que este é um livro medieval, com pessoas com mentalidade bem diferente da nossa. Abraão, por exemplo, tem preconceito com mulheres na magia. Porém, mesmo com tantas coisas que nos parecem absurdas nos dias atuais, é interessante que grandes magos tenham conseguido extrair importante conhecimento deste livro. Voltando ao ritual. Antes de tudo, você deverá lavar o corpo inteiro e vestir-se com uma roupa nova. Você deverá ir ao seu altar 15 minutos antes do nascer do sol. Você abrirá a janela e se colocará de joelhos diante do seu altar, com seu rosto virado na direção desta janela. Então, com devoção, invocará o nome do Senhor, dando-lhe graças por todos os dons que Ele tem lhe concedido desde a infância até o presente momento. Você confessará com humildade todos os seus pecados, suplicando que Deus os perdoe e os esqueça. Também deverá suplicar para que Ele estenda sua piedade sobre o que está por vir, que conceda sua benevolência e envie o seu santo anjo para que lhe sirva de guia e o conduza sempre pelos caminhos da sua santa vontade, a fim de que você não carregue de novo os pecados por causa da sua ignorância, inadvertência ou fragilidade humana. É preciso que esta oração brote do fundo do coração e você realmente sinta tudo o que você está dizendo. Logo depois da oração, feche a janela e faça uma saudação ao oratório. Depois, deixe-o fechado de modo que nada possa entrar, nem você mesmo deverá entrar depois que o sol tiver se posto. Você fará esta oração todos os dias. Caso você seja casado, você poderá dormir com sua mulher, menos nos dias em que ela estiver menstruada. Você deverá também manter a sua casa limpa, perfumada e não permitir que animais entrem e a possam sujar. Você também não poderá engravidar sua esposa durante o período das operações. Caso você seja independente financeiramente, deverá abandonar todos os seus negócios e deixar de lado suas companhias e conversas mundanas até onde seja possível, levando uma vida tranquila, solitária e honesta. Sua roupa deve ser modesta e deve-se ter cuidado com a vaidade. Você deve viver de acordo com a tábua dos 10 mandamentos. Como eu já disse antes, o ritual demora 6 meses e deve-se seguir esta rotina, aumentando as práticas com o tempo e não deixar que se entedie ou se perca o ânimo.
Ao final desta operação, você invocará o seu anjo guardião, e esta é uma das partes mais complicadas. Você precisará de um menino de 6, 7 ou 8 anos, que se lavará da cabeça aos pés e se vestirá de branco. E na sua frente será colocado um véu de seda branco que o cobrirá até os olhos. Sobre este véu estará escrito de dourado um símbolo. Então o magista deve fazer o mesmo sobre um véu negro e colocar na frente do menino, pois caberá ao menino ver o anjo e informar ao magista quando ele chegar. Quando o anjo chegar, o magista pedirá a ele que pegue a placa de prata sobre o altar e escreva um sigilo nela. Isso com certeza é algo muito complicado para os dias de hoje, envolver uma criança em algo assim. É muito difícil descrever com detalhes todas as operações humanas, pois o livro tem 202 páginas e eu precisaria falar por horas, sendo que este vídeo é apenas um resumo. Se você se interessar, poderá ler o livro você mesmo. E qual a vantagem deste ritual? De acordo com o autor, você obterá poder sobre os espíritos e suas legiões. Curiosamente, muitos destes espíritos estão no Lemegeton, o livro da magia sagrada de Salomão. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, é só clicarem aqui. Os 4 príncipes supremos são Lúcifer, Satã, Leviatã e Belial. Os 8 príncipes subalternos são Astaroth, Asmodea, Oriens, Ariton, Megot, Beelzebul, Paimon e Amaimon. E então há os espíritos que estão abaixo na hierarquia, que são muitos, há mais de 400 nomes no livro, sendo que Abraão disse na verdade haverem infinitos nomes, tendo escrito os nomes que ele conhece. Isso para a maioria dos cristãos gera um sentimento de confusão. Abraão fala da verdadeira magia do Senhor, o ritual do sagrado anjo guardião, porém não é muito diferente da magia sagrada de Salomão, onde se usa a proteção dos anjos, ao mesmo tempo em que se contata outros tipos de espíritos menos populares. Lúcifer, Satã, estranho não? Enfim, continuemos. Há ainda muitas outras coisas que podem ser realizadas de acordo com o autor. É possível causar tempestades, saber segredos que lhe serão ditos por espíritos que falarão ao seu ouvido, ficar invisível, encontrar coisas perdidas, encontrar tesouros, curar doenças, transmutar sua aparência e até mesmo ressuscitar pessoas mortas. Tudo isso feito com a ajuda de espíritos e símbolos. O terceiro livro é justamente sobre estes símbolos, que são usados para que coisas aconteçam, coisas incríveis e que chegam a parecer impossíveis. Dentre as coisas que Abraão diz serem possíveis estão transformar pessoas em animais, assumir a aparência de uma pessoa idosa, assumir a aparência de uma criança, ficar 2 horas debaixo d'água, fazer aparecer leões, cachorros, grilos e todo tipo de animal, fazer aparecerem exércitos, escutar música e ainda muitas outras coisas que parecem absolutamente absurdas e até impossíveis. Apesar dessas excentricidades, é um livro famoso e tido como importante. Aleister Crowley inclusive conheceu este livro e o achou de grande importância, sendo que quando reformulou a Ordo Templi Orientis, uma organização ocultista, o ritual do Sagrado Anjo Guardião passou a ser um dos principais objetivos. O escritor brasileiro Paulo Coelho também parece ter sido influenciado direta ou indiretamente por esta obra, sendo que em seu livro As Valquírias, publicado em 1992, ele conta sua trajetória para contatar o Sagrado Anjo Guardião. De fato, Paulo Coelho foi bastante influenciado por Aleister Crowley, sendo que sua aventura no deserto para alcançar o contato com o Sagrado Anjo Guardião pode ter sido baseada em suas obras.
O livro de Crowley se chama Liber Samek. Este livro mostra um outro método mais fácil de se contatar o Sagrado Anjo Guardião, já que o método de Abramelin é muito complexo e difícil para qualquer um fazer nos tempos modernos. Paulo Coelho é o escritor brasileiro que mais vendeu livros no mundo e é membro da Academia Brasileira de Letras. Então será possível que ele tenha contatado o Sagrado Anjo Guardião e desfrutado das vantagens que isso pode trazer? Obviamente, não direi o que acontece no livro As Valquírias. Quem quiser ler pode adquirir na livraria mais próxima de sua casa. Mas devo dizer que Paulo Coelho entrou em uma jornada com procedimentos bem diferentes do livro de Abramelin, algo bem mais moderno, menos complicado. Talvez a única coisa complicada foi o fato de que Paulo Coelho foi para um deserto para realizar seu objetivo. Além de Crowley, várias pessoas têm desenvolvido novas técnicas para se conseguir o contato com o Sagrado Anjo Guardião. Uma dessas pessoas é o escritor Jason Augustus Newcomb. Ele escreveu um livro que foi lançado em 2002, chamado 21st Century Mage, que traduzido para o português significa Mago do século XXI. É ainda outro livro baseado no livro da magia de Abramelin, onde o autor aborda este ritual para algo mais de acordo com os dias atuais, com linguagem mais acessível e moderna. Mas o que seria isso tudo? Seriam mesmo anjos? Seria possível mesmo obter controle sobre Lúcifer, Belial, Satã e suas respectivas legiões? Aleister Crowley, por exemplo, disse que o Sagrado Anjo Guardião não é bem um anjo que vem do céu com suas asas imensas, mas sim a verdadeira representação divina de cada ser humano, uma imensa fonte de conhecimento. Então não há outra maneira de descobrir, senão entrarem neste mundo vocês mesmos. Então se preparem e realizem. Vocês teriam coragem? Como eu já disse antes, Crowley escreveu um livro sobre isso que se chama Liber Samek. Porém, este livro também é complicado, com muitas referências que demandam conhecimento de outras coisas, então focarei no livro 21st Century Mage, que apresenta um método mais fácil. Em primeiro lugar, está advertido neste ritual que a coisa mais importante é você levar isso até o fim. Se for para parar no meio do processo, não se deve nem começar, pois isso poderia causar danos irreparáveis ao seu estado psicológico. Em segundo lugar, é preciso que você mantenha sua mente o mais livre de estresse que puder, sem ter que se preocupar com dinheiro ou problemas no trabalho. É uma das razões pela qual Abramelin sugere que você se isole do mundo. Porém, no nosso mundo moderno não podemos fazer isso totalmente. Não é todo mundo que pode simplesmente tirar férias ou largar o emprego para ingressar em uma caminhada espiritual. Se você tem um parceiro ou mora com alguém, deve explicar a situação para esta pessoa. Tentar fazer isso em segredo irá gerar muitos questionamentos e até incompreensão, talvez até discussões dentro de sua casa. Então, o ideal é deixar as coisas acertadas para que você não desista no meio do processo. Em terceiro lugar, é preciso estar com saúde, pois como eu disse antes, este ritual é algo que não pode ser interrompido, e mesmo doente é preciso continuar com as práticas. A quarta consideração é que você precisa de um templo, não no sentido de que seja realmente uma construção enorme, mas até mesmo um altar, um lugar sagrado, onde você não será incomodado. Lembrem-se que no método de Abramelin, o seu templo pessoal é uma sala que fica trancada a maior parte do tempo, de preferência no meio de uma floresta. O método de Jason Augustus é menos exigente e não exige realmente um cômodo que possa ser trancado,
mas um lugar que seja exclusivo para esta prática. Um lugar onde você não seja incomodado, de preferência onde haja silêncio. Um lugar que lhe permita manter um estado mental de acordo com o que você está fazendo, que lhe faça esquecer das outras coisas e lhe mantenha focado no que está fazendo. Não precisa ser grande ou imponente, pois nem todas as pessoas dispõem disso. Só precisa ser sagrado. A quinta consideração é que você precisa de um altar, que pode ser qualquer coisa, como uma mesa ou um móvel, que você usará para queimar incenso. Mas é importante que você não o use para outras coisas, que seja dedicado à sua prática. A sexta consideração é que você precisa do óleo sagrado de Abramelin. Com este óleo, você consagrará os móveis e os instrumentos de sua operação. Este óleo é feito de mirra, alho e gengibre do Laos, que também é conhecido como gengibre tailandês, misturado com óleo de oliva. É possível comprar pronto na internet, embora eu não tenha achado em sites brasileiros. A sétima consideração é o incenso de Abramelin, que é feito de olíbano, estoraque, que é uma planta asiática, e babosa, que é uma planta conhecida dos brasileiros por ser tropical. A oitava consideração é a roupa. O ideal é que você tenha uma roupa mágica, um manto com capuz, qualquer roupa de sua preferência, e é importante que ela não seja profana, que você a use apenas durante os rituais mágicos. Tudo isso que eu disse, incenso, óleo, roupas, são para auxiliar a sua imaginação e ajudar a sua mente a entrar no estado desejado. A nona consideração é a varinha mágica. A varinha mágica será preciso para depois que você já estiver conseguido conversar com o seu sagrado anjo guardião. Ela simbolizará a sua vontade. Com ela você direcionará sua força para o seu objetivo. Abramelin sugere que você construa sua varinha com um galho de amendoeira, mas na verdade ela pode ser construída da maneira que você quiser. O que importa mais é a sua vontade. Lembrando que nem tudo é crucial no mundo da magia. Tudo é adaptável. O mais importante é a sua vontade, como eu já disse antes. A operação em si deste livro é obviamente baseada no livro de Abramelin, porém adaptada ao mundo moderno, como eu já coloquei antes. Durante a operação, você deve evitar se envolver nos problemas das outras pessoas, pois você precisa conhecer suas próprias emoções. É um processo de autoconhecimento. Você também deve evitar bebidas alcoólicas, festas, jogos. Você deve tentar ter uma vida tranquila, ficando bastante tempo sozinho em casa ou apreciando a natureza. A ideia é ficar focado em si mesmo o máximo que puder. Conforme o dia do contato com o anjo se aproxima, você deve se isolar cada vez mais. Isso pode ser um problema para as pessoas que trabalham, estudam ou têm rotinas estressantes, mas é importante ficar focado no seu anjo. É importante também que você consiga orar sinceramente, agradecendo a Deus por sua graça e misericórdia. O ritual é longo, dura 6 meses, e uma coisa que pode ajudar a completá-lo é fazer um juramento antes de começar o processo, pois, como eu disse antes, o mais importante de tudo é levar este empreendimento até o fim. Escreva seu nome, seu propósito e por que você quer se comunicar com seu sagrado anjo guardião. Este juramento deve ser uma afirmação da sua vontade. Na noite antes de começar a operação de 6 meses, você deve ir até o seu altar, escrever seu juramento e lê-lo em voz alta, chamando a atenção do universo. Como está escrito no livro de Abramelin, você deve confessar seus pecados. Para isso, você deverá ficar de joelhos em frente ao altar e confessar todos eles.
Pensar em todos os acontecimentos de sua vida e se livrar de todas as coisas ruins, de toda essa bagagem nociva, para que você restaure seu estado interior para aquele dos tempos quando você era inocente e feliz. De joelhos, escolha uma posição que não lhe distrairá do exercício. O uso de travesseiros pode ajudar. Então, relaxe até atingir um estado mental passivo. Isso é muito importante. Em seguida, passo a passo, comece a se lembrar dos acontecimentos de sua vida, começando pela infância. Este processo será demorado. Lembre-se de todos os acontecimentos de sua vida e os liberte. Controle sua respiração, que deve ser profunda e relaxante. Enquanto expira, você deve pôr todas estas más lembranças para fora. Deixe-as irem embora. Comece a fazer isso antes de começar o ritual de Abramelin. Este método também aconselha que você se mantenha puro, que mantenha seu templo e seu corpo limpos. Mas não só isso, a pureza é também não profanar seu local de trabalho, exemplo, almoçar usando a mesa do altar. É enfatizada também a consagração, que é o ato de consagrar você e suas ferramentas para determinado objetivo. A consagração é feita com fogo, no caso usando-se a fumaça do incenso e o óleo que eu citei antes. Você consagrará seus instrumentos passando eles pela fumaça do incenso ou desenhando símbolos neles com óleo de Abramelin. E que símbolo seria esse? O símbolo mais usado é a cruz equilátera, que representa o equilíbrio dos 4 elementos. Para consagrar a si mesmo, você deve fazer uma cruz em sua testa enquanto diz: "Eu me consagro em nome do maior poder singular do universo para este grande trabalho, que eu consiga o conhecimento e a conversação com o sagrado anjo guardião." Faça isso com todos os seus artefatos mágicos e não os use para outras coisas, sendo que você deve guardá-los envoltos em seda ou algum outro tecido natural. Existe o programa normal do método de Abramelin, que consiste em 6 meses de devoção, mas também há outros métodos. O outro método sobre o qual irei falar agora é o método do yoga. A palavra yoga significa união, é derivada da palavra yoke. A ciência do yoga é unir coisas. O yoga permite controlar a mente para unificar a consciência. Esta consciência unificada é chamada de Samadhi. De acordo com o nosso velho amigo Aleister Crowley, Samadhi é a união de 2 palavras, Sam, do grego, que significa junto, e Adi, do hebraico, que significa Deus, ou Deus pessoal, ou sagrado anjo guardião. Então, de acordo com o livro de Augustus Newcomb, Samadhi é o conhecimento da conversação com o sagrado anjo guardião. Há muitos tipos diferentes de yoga, mas o que é recomendado no livro é o Raja Yoga, o yoga da vontade. Para atingir o Samadhi é preciso meditar, e isso pode não ser uma coisa fácil para o iniciante, ainda mais com o tipo de vida corrida e estressante que estamos vivendo. Mas se você quer fazer isso, eu indicarei a entrada do caminho. A primeira coisa que você deverá fazer é escolher uma asana. E o que é uma asana? A asana é uma postura, uma posição que você fará para meditar. Esta postura não pode ser a posição em que você dorme, pois a intenção não é dormir. Os objetivos são outros. É preciso que esta posição seja confortável e que você possa ficar bastante tempo nela. Uma das asanas é a Padmasana, ou posição de lótus. Esta pode ser um pouco desconfortável para as pessoas menos flexíveis. Outra posição é a Bhadrasana. Tem também a Vajrasana.
a Virasana e a Swastikasana. A base da meditação é o controle da respiração, conhecido como Pranayama. Algumas técnicas do Pranayama são inspirar por 10 segundos, segurar por 8 segundos e expirar por mais 10 segundos. Inspirar por 4 segundos, segurar por 16 e expirar por 8 segundos. Há ainda uma técnica que consiste em inspirar por uma narina até seu corpo começar a tremer e expirar pela outra narina bem devagar até esvaziar completamente os pulmões. Para contar os segundos, usar números pode atrapalhar a sua mente, então um jeito apropriado de contar é usando os mantras. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bole Namah Shivaya. Conforme se evolui nestes exercícios anteriores, é hora de experimentar o Pratyahara. E o que é o Pratyahara? É um método que tem como base tornar a mente introspectiva, tornando o praticante capaz de controlá-la, governando assim os próprios pensamentos. A base é você meditar prestando atenção na sua mente, em cada pensamento, observando como um mero espectador. Você perceberá que muitos pensamentos são independentes, até mesmo podem parecer que não são seus. Com o tempo e dominação desta técnica, você poderá cessar os pensamentos e deixar sua mente totalmente calma. A outra técnica mais avançada é a Dharana, que é a prática de focar a mente em apenas uma única coisa. Isso é muito útil no mundo da magia. A Dharana leva ao Dhyana. Dhyana é um estado em que tudo deixa de existir, menos o objeto em que se está concentrado. Pode parecer algo trivial, mas de acordo com os que a experimentam, é uma experiência chocante, um momento rápido, mas que parece uma eternidade. O último estado é o já citado Samadhi. Você se concentra tanto no objeto que tanto você quanto ele deixam de existir. Significa que o sagrado anjo guardião preencheu você. Samadhi é a destruição da percepção anterior do seu eu. Ou seja, de acordo com o livro de Augustus Newcomb, Samadhi é a sabedoria e conversação com o sagrado anjo guardião. Outro jeito de se alcançar a conversação com o sagrado anjo guardião é através da magia cerimonial. Estes rituais estão descritos no livro de Crowley, Liber Samek. Mas, como eu disse antes, não é algo fácil para o iniciante aprender, sendo que o focarei mais no livro de Augustus Newcomb. O outro método é por viagem astral. E o que é o mundo astral? É uma espécie de outra dimensão, onde supostamente existem criaturas mágicas, anjos, demônios, seres de dentro e fora da mente humana, uma espécie de conjunto de mundos de outras dimensões que todos podemos adentrar. A viagem astral consiste em transportar sua consciência para um outro veículo que todo ser humano possui, o corpo astral, e viajar por esses mundos. Para realizar esta técnica, você precisa aprender a entrar nestes mundos, transportando sua consciência para o seu corpo astral. A técnica consiste em imaginar um corpo igual ao seu. Depois, se deve imaginar que se está olhando para o seu corpo físico através deste corpo astral. Quando estiver acostumado a fazer isso, vá subindo até começar a ver coisas.
Para atingir a conversação com o sagrado anjo guardião, você terá de ir subindo eternamente até se unificar com ele. A outra técnica é o ritual Shin-Do-Shin. Esta técnica é baseada no ritual do neófito da Golden Dawn e eu vou explicar agora. É recomendado que você faça o ritual menor de banimento do pentagrama antes. Agora preste bem atenção nas minhas palavras, pois eu vou ensinar o ritual Shin-Do-Shin. Embora eu esteja apenas lendo o livro, este é um ritual de iniciação e não se sabe realmente quais consequências psicológicas ele pode trazer para um indivíduo. Portanto, caso você não se sinta seguro, pode pular esta parte, pois minha voz, acrescida da trilha sonora, pode induzir estados hipnóticos em algumas pessoas. Feche os olhos e imagine que seu corpo é um ovo preto. Deve ser um ovo preto que pareça um vazio absoluto. Imagine que você está flutuando sobre o mar negro. À sua esquerda há um grande pilar feito de nuvens. À sua direita, um grande pilar de fogo. Os dois pilares descem infinitamente na escuridão abaixo de você e sobem infinitamente no céu acima de você. O pilar da esquerda de nuvem representa a piedade e o amor do universo, e o pilar da direita representa a severidade e a crueldade do universo. Para equilibrar esses dois opostos, imagine um ponto brilhante branco e divino acima de você, lançando sua luz sobre você, que é o ovo negro. Esta luz lança em você a união com o sagrado, é a descida de seu anjo. Pare e sinta os dois pilares e a luz acima. Entre você e essa luz sagrada, imagine uma espada brilhante que pisca como relâmpagos. Vá em direção a esta luz com todo o seu poder, acumule toda a sua energia pessoal na sua espinha e a direcione para o ponto de luz, mantendo sua atenção na espada brilhante. Quanto mais você vai em direção à luz, mais perto a espada chega de você. Assim que você se põe com toda a força em direção à luz, imagine a espada brilhante descendo sobre você e lhe atingindo na nuca. O choque e a dor destroem sua personalidade consciente. Os dois pilares e a luz branca ainda estão lá. A luz sagrada então lança um feixe de luz sobre você, girando ao redor do seu ovo 3 vezes. Pare e sinta uma pequena luz dentro de você. A luz sagrada é lançada sobre você novamente e mais uma vez gira ao redor do seu ovo 3 vezes até que seu ovo fique totalmente branco. Suba novamente em direção à luz com todo o seu poder. Coloque toda a sua energia pessoal na sua espinha mais uma vez em direção a esta luz, mantendo sua atenção na espada brilhante que está diante de você. Quanto mais você chega perto da luz, mais a espada chega perto de você. Assim que você se põe com toda a força em direção à luz, imagine a espada brilhante descendo e lhe atingindo na nuca. O choque e a dor destroem sua personalidade consciente. Os dois pilares e a luz branca ainda estão lá. A luz sagrada então lança um feixe de luz sobre você, girando ao redor do seu ovo 3 vezes. Pare e sinta uma pequena luz dentro de você. A luz sagrada é lançada sobre você novamente e mais uma vez gira ao redor do seu ovo 3 vezes, até que seu ovo fique totalmente branco.
Suba novamente em direção à luz com todo o seu poder. Coloque toda a sua energia pessoal na sua espinha mais uma vez em direção a esta luz, mantendo sua atenção na espada brilhante que está diante de você. Quanto mais você chega perto da luz, mais a espada chega perto de você. Assim que você se põe em direção à luz com toda a sua força, a espada desce e lhe acerta na nuca, lhe destruindo novamente. Desta vez, uma pirâmide de fogo aparece na luz acima de você. Você sente a luz preenchendo você e o fogo ficando mais brilhante. Afaste-se um momento e assegure-se de que os dois pilares ainda estão ao seu lado. Então, com toda a sua força, invoque a luz e o fogo que estão acima de você e permita que você seja desintegrado nesta luz infinita. De acordo com o livro, demorará algum tempo para uma pessoa perceber o impacto deste ritual. A vantagem desta técnica é que opera apenas com símbolos, o que a torna bem mais simples. A outra técnica para se atingir a conversação com o sagrado anjo guardião é a devoção. De acordo com Augustus Newcomb, também é possível atingir a conversação com o sagrado anjo guardião através da devoção, ou seja, você se voltar à adoração e dedicação a uma divindade. Um jeito seria escolhendo um local e orar com todo o seu coração 1 ou 2 vezes por dia, e então, com o tempo, você receberá uma visita divina, talvez instruções ou aparições em sonhos. Os resultados são melhores caso você tenha uma imagem da entidade e objetos relacionados a ela. A técnica em questão é orar para o seu sagrado anjo guardião ao invés de outras divindades. Um livro onde essa técnica está bem explicada é o Liber Astarte, de Aleister Crowley, que explica isso com uma linguagem bem simples. Para aqueles que se interessarem por este método, é uma boa fonte de conhecimento. O outro método para se obter a conversação com o sagrado anjo guardião é através de técnicas sexuais. Este método está descrito no livro A Manual of Sex Magic, de Lois Cullen. Este é um livro de 1971, de 147 páginas. A ideia é, através da castidade, dedicar sua vida sexual à magia, isto é, manter relações sexuais não pelo clímax, mas por um motivo maior, se livrando de pensamentos sensuais e lascivos a respeito de seu parceiro ou parceira. O ritual se baseia em praticar magia sexual com seu parceiro, imaginando que ele é o seu sagrado anjo guardião. O ritual deve ser feito no escuro e os praticantes não devem trocar palavras para que não atrapalhe esta idealização. Como eu já disse, é um livro extenso e caso queira se aprofundar nesta técnica, você não terá opção se não lê-lo você mesmo, pois só este assunto poderia dar uma série de vídeos. Bem, humanos, estamos chegando ao fim desta nossa viagem pelos caminhos ocultos da magia. A verdade é que tudo o que eu disse é apenas uma ínfima parte do que se há para aprender. Caso vocês queiram se aprofundar neste assunto, recomendarei alguns dos livros que foram consultados para este vídeo, que foram A Magia Sagrada de Abramelin, o Mago, 21st Century Mage, A Manual of Sex Magic, de Lois de Cullen, Liber Astarte, de Aleister Crowley, e Liber Samek, também de Aleister Crowley. A verdade é que grande parte dos livros de ocultismo não é publicada em português. Acredito que seja pela falta de demanda.
Portanto, para aqueles que querem conhecer bons livros, é preciso saber outros idiomas, principalmente inglês, que é o idioma mais popular do mundo, e todos tendem a traduzir os livros de ocultismo para ele, em uma manobra para tornar o conhecimento mais acessível para o maior número de pessoas. Esta foi a série sobre o Sagrado Anjo Guardião. Espero que tenham gostado, humanos. Caso ainda não seja um inscrito, se inscreva agora, não custa nada. Ainda temos muitos mistérios para debulhar nesta nossa caminhada rumo ao sobrenatural e ao desconhecido. Siga o Fator Medo também nas redes sociais, facebook.com/fatormedo, twitter.com/senhormedo, instagram.com/fatormedo. Vemo-nos em breve, humanos.